Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tendo algum problema? Chiado? Tranquilo, professor. Obrigado, Bárbara. Maravilha. Valeu. Então, vamos lá, pessoal. Vamos dar início à aula. Já estou gravando para depois disponibilizar para quem não puder assistir ou quiser assistir novamente. Pessoal, aula passada, não sei se vocês lembram, nós terminamos a aula fazendo uns testes, né, sobre a teoria estruturalista. Hoje eu vou dar continuidade. Que eu lembre, eu deixei vocês um tempinho, né, tentando fazer os exercícios. Está em mãos de vocês agora, porque eu vou perguntar qual foi a resposta que vocês colocaram. Vocês estão com os exercícios aí para poder passar para mim a resposta? Se não tiver, eu espero. Tô. Você já está com ele, Mi? O meu tô. Perfeito. E os demais, pessoal, estão com vocês aí para acompanhar? A Bárbara, não. Você não tem eles, Bárbara? Em nenhum lugar aí? Você está no trabalho, entendi. Tá joia. Então você só vai acompanhar mesmo, né? Não o quê, professor? Oi? Não o quê? Tá. Você está com os exercícios da aula passada? Tô ligando o computador agora. Perfeito. É que eu vou fazer as perguntas, né? E vou pedir para vocês me darem a resposta que vocês colocaram. Igual eu fiz semana passada. Vai dar talvez continuidade, né? Oi? Vai dar continuidade igual tava, né? Perfeito. Acho que faltam a partir do quarto exercício, né? Isso, a gente fez até o 3. Até o 3, né? Então eu já vou começar a corrigir a partir do quarto. Aí seria legal vocês estarem com o exercício para acompanhar, tá? Se não tiver, tudo bem. Aí vocês acompanham pelo vídeo aqui, tá ok? E os demais estão aí com o exercício? Não? Quer que eu espero vocês procurarem? Beleza. O Éder, você já está com ele? Quer que eu espero? Professor, se o senhor quiser ir adiantando para não atrasar a aula, pode ir. Eu tô abrindo aqui, ligando o computador. Perfeito, então. Então eu vou compartilhar o meu aqui. Boa noite, Valdir. Pessoal, então eu vou compartilhar minha tela, tá? Eu não consigo ver o chat mais. E aí eu vou pedir, então, para vocês responderem por áudio. Se alguém não conseguir responder por áudio, coloca no chat e eu peço a gentileza que alguém leia para mim, tá bom? E quem não fez, aí fazer o quê, né? Mas quem fez, me passa a resposta. Só para a gente ver se vocês acertaram, erraram. A ideia aqui é aprender, tá? Não se preocupa se errou. A ideia é aprender. Então, ó, eu estou colocando aqui minha tela. Vocês estão vendo a minha tela dos exercícios? Sim. Perfeito, maravilha. Pessoal, então, nós temos aqui ainda, deixa eu ver, até o 8º. Então, nós temos o 4º, 5º, 6º, 7º e 8º para corrigir ainda, tá? Se alguém tiver dúvida, quiser que eu explique, é só pedir, tá? Então, nós vamos dar continuidade. A gente corrigiu até o 3º, na aula passada, e agora vamos para o 4º exercício. Bem, aqui no 4º é o seguinte, a teoria... Nossa, esse é muito fácil, esse eu falei, né? Bastante, a gente teve uma explicação sobre isso, mas é óbvio, alguém pode esquecer. A teoria estruturalista, ela define 3 níveis organizacionais. Qual foi o número que vocês colocaram, do 1 ao 5? Eu coloquei 4. O Valdir também disse 4. Então, 2 pessoas colocaram 4. O Diego, 4. Mais alguém? Por enquanto, não, no chat. Só esses. Só esses mesmo, tá, joia? Qualquer coisa, enquanto eu for falando, podem acrescentar. Pessoal, nós estamos falando da teoria estruturalista, tá? Então, cuidado. Nós não estamos falando das outras teorias. Nós estamos falando só da estruturalista. A estruturalista, ela trabalhou 3 níveis organizacionais, né? E vocês colocaram aqui são todas. Seria, então, institucional, gerencial e técnico, estratégico, decisorial e de execução,
cúpula, meio e base. Então, vamos lá. Pessoal, cúpula, meio e base, não tem nenhuma teoria que trabalha isso daí, tá? Isso daí atualmente, as pessoas utilizam esse termo, né? Cúpula, meio e base. Mas não existe uma teoria específica que trabalha esses termos, ok? Nível estratégico, decisorial e execução, isso aqui é para estudar a administração. Então, a administração hoje, né, ela trabalha o nível estratégico, que é o nível superior, né, que vai estabelecer todas as estratégias. O nível decisorial, que é o intermediário, que, na verdade, ele vai pegar todas as informações do nível estratégico, por meio dele, vai tomar decisões para que o nível operacional entenda e possa executar. Agora, a pergunta é, a teoria estruturalista. Então, ela trabalhou quais níveis organizacionais? O institucional, que é o topo, o gerencial, que é o intermediário, e o técnico, que é o operacional, tá? Então, a resposta correta seria a número 1, tá? É aqui que nós temos a resposta correta. Por quê? Porque isso daqui, quem trabalhou é a administração atual. Essa daqui não tem, né, assim, nenhuma teoria específica, e essa daqui foi a teoria, então, estruturalista, que é a pergunta. Alguma dúvida? Tranquilo? Então tá jóia. Então cuidado aí, né? Quando vocês vão analisar todos os anteriores, por quê? Se fosse a administração de uma forma geral, estava certo. Mas aqui a pergunta é só a teoria estruturalista. Vamos para a quinta, então, tá? Qualquer dúvida, é só pede para eu parar. Quinta, pessoal. Essa daqui, ela tá fácil porque ele colocou conflito em todas as respostas, né? Nós temos que descobrir só a primeira parte, a segunda já é conflito. Existe uma dupla tendência teórica na teoria estruturalista. O que seria essa dupla tendência teórica? São algumas ideias, né? São algumas vertentes, aquilo que faz parte, obrigatoriamente, da teoria estruturalista. Tá? Então, isso aqui é algo assim que é da teoria, certo? Então, quando eu falo da teoria, eu já tenho que lembrar nessas duas tendências. Isso é legal para vocês guardarem, né? Sempre que a gente falar dessas tendências, vocês vão lembrar que é da teoria estruturalista. Uma dessas tendências, obviamente, é o conflito. Ele já está aqui, ó, em todas as respostas tem um conflito. Nós vamos ter que descobrir, então, o primeiro item. Então, existe uma dupla tendência teórica na teoria estruturalista, perfeito, pois esta apresenta uma análise prescritiva e de conflito, descritiva e de conflito, integrativa e de conflito, normativa e de conflito, explicativa e de conflito. O que vocês colocaram aqui, pessoal? Eu coloquei 3. Você colocou a 3. O Valdir colocou a 2. A Binay a 3. O Diego a 1. Eu coloquei 4. Você colocou a 4. Essa ficou bem dividida, hein? Mais alguém? O Juan a Não? 3. A 3. Mais ninguém, então? Então eu vou explicá-la. Aí qualquer coisa você pode me interromper. Pedro a 3. A 3. Isso. Perfeito. Então a maioria foi na 3 e houve algumas pessoas que se dividiram aqui, né? Então vamos lá. Vamos começar pela que vocês não colocaram, que é a quinta. Existe uma dupla tendência teórica da teoria estruturalista. Lembrando, o que é a teoria estruturalista? Nós já falamos, né? Ela é uma teoria que aborda outras teorias, né? Lembra que eu falei para vocês que ela pega desde a teoria clássica, a teoria de relações humanas, ela pega a teoria burocrática e desenvolve em cima dessas teorias,
na verdade, a teoria estruturalista. E a questão do conflito, ele ocorre por quê? Porque cada teoria defende uma ideia. E a teoria estruturalista tentou o quê? Juntar todas elas. Essa que foi a questão do conflito. Então, por exemplo, vocês pegam a teoria clássica, que está dando ênfase às máquinas, equipamentos, as pessoas é um objeto, né? E aí vocês pegam a teoria de relações humanas, que já veem as pessoas, né, como mais importante. Aí você pega a teoria burocrática, que vai analisar todas as normas, regras, né, processos. Então, na verdade, essa teoria estruturalista tentou juntar tudo. Mas juntar de que maneira, pessoal? Pegando o que é de melhor de cada uma para formar dela, tá? Pegando o que tem de melhor de cada uma para formar dela. E óbvio, né? Nem sempre as pessoas vão concordar que aquilo ali é melhor, que aquilo deve ser aceito, sempre vai ter as pessoas do contra. Por isso que ela gera conflito. Então, o conflito é uma tendência natural da teoria estruturalista. Agora, é uma teoria explicativa? Ela explica algo novo? Ela traz algo novo? O que vocês acham? Sim ou não? E por quê? De acordo com o que eu falei para vocês, vocês acham que ela trouxe algo diferente das outras teorias? Ela não fez somente um mix dessas teorias, professor? Perfeito. Ela fez um mix. Não trouxe nada de novo, né? Ela só juntou tudo. Ela não trouxe nada de novo, ela só juntou tudo e tentou selecionar o que fosse melhor de cada uma, digamos assim. Perfeito, perfeito. Então, quer dizer, ela não explicou nada. Já havia uma explicação formada pelas outras teorias. Então, ela apenas o quê? Juntou aquilo que era bom, né? Das teorias. Então, a teoria explicativa de conflito cai por terra. Então, essa quinta, ninguém colocou, ainda bem, porque ela não é, tá? Ela é uma teoria normativa e de conflito? Sim ou não? Bem, só uma pessoa colocou que sim. Se puder explicar o porquê, ou vocês acham por que não, quem não colocou, né? Quiser falar por que não fique à vontade, só para a gente entender. Quem acha que não, por quê? E quem acha que sim, por quê? Tem jeito? De alguém falar? A normativa não é a burocrática lá, que tem papel, as normas, os negócios? Perfeito. Então, ela é específica de qual teoria? A normativa. Não entendi a pergunta. Então, a normativa, né? A tendência normativa, ela é específica de qual teoria? Da burocrática. Burocrática. Então, na verdade, a estruturalista pegou também uma parte da teoria burocrática. Ela não é especificamente normativa. Normativa é a teoria burocrática. Então, a quarta também não é, tá? Esquece a quarta. Se fosse teoria burocrática, uma tendência, aí perfeito. Mas não é uma tendência, ela pegou partes, tá? Então, perfeito. A maioria foi na integrativa. Eu vou deixar por último, para ver se é essa ou não. Vamos para prescritiva de conflito. Prescritiva e de conflito. O que é algo prescritivo, pessoal? Quem colocou, por que acha que é prescritiva? Quem não colocou, por que acha que não é prescritiva? O que é prescrever algo? Alguém tem ideia o que seria prescrever alguma coisa? Não? Ninguém tem ideia? Prescritiva é quando você, por exemplo, você quer gerar uma nova tendência. Então, você vai prescrever esta nova tendência. A teoria estruturalista, ela trouxe uma nova tendência? Ela formou uma nova tendência? Não. Não. Ela só pegou coisa que já existia. Então, ela não prescreveu nada. É igual você ir no médico e o médico vai prescrever um remédio para a sua doença. Então, ele já conhece a doença, vai prescrever algo novo para resolver. E a teoria estruturalista, ela não trouxe nada de novo. Ela não prescreveu nada.
Ela não desenvolveu nada. Ela pegou tudo pronto. Tá? Então não é. Agora sim. Agora vai dar dúvidas. Ela descreveu as teorias, né, que já existem, ou ela integrou as teorias que já existem? O que vocês acham? Ela descreveu essas teorias que já existem, ou ela integrou as teorias que já existem na estruturalista? Eu acho que ela foi integrando, ela foi juntando um pouquinho de cada um e juntando. E por que vocês acham que ela não descreveu as teorias? Descrever seria apenas falar, né? Tipo, juntar. Descrever seria falar. Integrar seria realmente seria, tipo, integrar e misturar, fazer esse mix, né? Perfeito. Descrever, ela não descreveu, por quê? Porque as teorias foram descritas nas outras mesmo. Então, quando ela pegou, por exemplo, quando ela pegou a teoria burocrática, ela precisou descrever a teoria burocrática ou a teoria burocrática já tinha uma descrição própria? Já tinha descrição. Através da descrição que ela fez. Perfeito. Então, ela não precisou descrever nada. Então, a descrição também cai por terra. O que ela fez, então? Ela integrou as teorias, né, que já existiam. Ela pegou e integrou todas, daquilo que ela achava mais importante, mais positivo, tá? E é diante dessa integração que gerou também conflito. Então, foram essas duas tendências da teoria estruturalista. Integrar as teorias anteriores, né, que gerou um conflito. Então, por isso que são duas tendências da teoria estruturalista. Pessoal, vocês entenderam? Alguma dúvida? Tranquilo? Perfeito. Vamos lá. Muito fácil também, né? Era só ir deduzindo que a gente chegava no resultado. Vamos na sexta. Deixa eu colocar ela inteira aqui. Pronto. A teoria estruturalista, ela dá ênfase, né? O que ela enfatiza? O que ela se destaca mais, né? É na estrutura organizacional, é nas pessoas, é no ambiente, todas essas anteriores ou nenhuma das anteriores. O que vocês colocaram aqui, pessoal? Eu coloquei 4. Você colocou a 4. Tem mais? Paulo também 4. Eu também coloquei 4. A Binaia disse 4. 4. 4, professor. 4 também. Eu também 4. Juan 4. 4. Mais alguém? O João 4 e a Vitória 4. Nossa. A Mariane 4. Nossa, perfeito. Só faltava não ser, né? Só faltava não ser. Tá amarrado. Olha só. Aqui eu acho que vocês entenderam bem a teoria estruturalista. Perfeito, né? Ela é uma teoria, o nome já fala. Ela trabalha a estrutura organizacional. Isso não tem nem que pensar, né? Talvez muita gente, eu até imaginei que vocês fossem já direto na 1. Ó, vai trabalhar a estrutura. Perfeito, ela trabalha toda a estrutura. Só que a gente não pode esquecer que essa estrutura envolve o quê? As pessoas e o ambiente também. As pessoas, exatamente, e o ambiente. Então, a teoria estruturalista, ela envolveu esses 3 aqui, ó. A estrutura, as pessoas e o ambiente, né? Tudo está interligado. Não é à toa que ela pegou todas as outras teorias, né? E juntou nessa, né? E para você poder estudá-la, você tem que entender o quê? As pessoas. Por isso que ela pegou o que é de positivo da teoria das relações humanas e pegou também as demais teorias que trabalhavam basicamente o contexto do ambiente, né? Seja o ambiente com as pessoas, seja o ambiente com a estrutura, seja o ambiente com as máquinas, seja o ambiente organizacional. Então, obviamente, que a resposta correta é a 4ª. Parabéns. Aí, ó, a galera foi muito bem nessa. Se fosse um concurso, já tinha se dado bem. Bem, acho que não tem nem dúvidas aqui, né? Tranquilo? Perfeito. Vamos então para a penúltima. Para a teoria estruturalista, o homem, ele é um ser social, perfeito. Até porque ela pegou isso
da teoria de relações humanas, da teoria burocrática, que trabalha, né, esse contexto de socialização do homem, né, do homem em equipe, do homem trabalhando com outras pessoas. Portanto, para a teoria estruturalista, o homem é um ser social que desempenha papéis dentro de uma empresa. Possui uma hierarquia estável de necessidades. Procura apenas a autossatisfação. Está em conflito permanente com os objetivos da administração e procura o conflito para alcançar a inovação. Pessoal, e aí? Essa aqui é um pouquinho, acho difícil. Colocar o que aí? Eu fui na 1, professor. Letícia também foi na 1. Valdir 1, a Mariane 1, o Diego 1, o João 1. A Binaia na 1. Coloquei 1, Juan 1, a Binaia 1, a Vitória 1. Nossa. Pelo que eu contei, já deu umas 10 aí, foi na 1, né? Mais alguém? Tranquilo? Então vamos começar de baixo para cima, né? Já que vocês optaram pela 1, vamos lá. Para a teoria estruturalista, o homem é um ser social, perfeito, né? Que procura o conflito para alcançar a inovação? Será que ele procura o conflito para isso, pessoal? Para alcançar inovação? Naquela época? Hoje é. E naquela época? Era para alcançar o quê? Não, ninguém sabe? É o que muita gente faz hoje. Procurem um conflito para alcançar desavenças. As pessoas gostam, né? Muitas vezes de procurar uma encrenca, procurar uma briguinha, um desentendimento. As pessoas, a grande maioria, não sabe conversar com respeito, né? Com educação. Elas, quando se sente contrariada, nervosas, elas vão para o ataque. Aí ofende o outro, fala besteira, né? E então, a maioria das pessoas, ainda mais naquela época, né, procurava o conflito para desavença e não para inovação. Hoje, a gente sabe que quando o gestor administra o conflito, e não é à toa, né, acho que eu já falei para vocês, existe uma matéria hoje que chama gestão de conflitos. Inclusive, sou eu que trabalho com ela na pós-graduação, tanto de Pereira Barreto, de Fernandópolis, de Santa Fé, Rio Preto. Eu dou essa matéria, que é a gestão de conflitos. É uma matéria que surgiu há pouco tempo. Ela não existia. Por quê? Porque mudou o conceito de conflito para gerar desavença, de conflito para gerar ideias, inovações. Então, o gestor tem que saber administrar o conflito. E, logicamente, com uma pessoa mais educada, com uma formação, com mais conhecimento, ela não vai partir para a ignorância, né? Geralmente ela parte para uma negociação, ela vai partir para um entendimento, ela vai colocar as ideias dela, ela vai ouvir a do outro para procurar, né, um senso comum, certo? Então, a partir do momento que você cria um conflito negativo, né, de desentendimento, de briga, da pessoa xingar, aquela coisa toda chula, né, a pessoa está perdendo o nível dela profissional. Então, um profissional ele vai analisar isso como uma forma de crescimento, desenvolvimento. Eu posso não aceitar a sua opinião, mas eu respeito. E muitas vezes eu vou ouvi-la, porque de repente a sua é melhor que a minha. Então a pessoa tem que deixar uma abertura, né? Ela não pode pensar. Por isso que nós falamos que hoje nós temos que ser flexíveis. Nós não podemos, assim, a ferro e fogo, achar que a nossa opinião é melhor. O mundo vive uma evolução. Então a gente tem que evoluir junto. E é óbvio, quando a ideia é muito ruim, você não tem que aceitar, é óbvio. Mas você tem que respeitar a opinião do outro. É igual uma guerra política, né? Uns são a favor da esquerda, outro a favor da direita, outro a favor do centrão. Beleza, cada um tem a sua opinião. Eu tenho a minha e eu tenho meus argumentos. Você tem a tua e você tem teus argumentos. A ideia é essa. E a gente tentar entrar num senso, né? É fácil? Não. Mas um profissional, ele vai conseguir isso. Ele vai buscar um sentido para cada opinião, para cada ideia. E para isso, você tem que ter argumento. Não adianta simplesmente, eu sou a favor do aborto. Tá, mas por quê? Quais são os seus critérios? Eu sou contra o aborto. Perfeito. Quais são os seus critérios?
e beleza, você entendeu? Então, cada um tem o seu direito de opinar, de ter a sua ideia. E o outro tem o direito também de respeitar, tá? Então, aqui, ó, esse conflito para a inovação é hoje. A teoria estruturalista, não. Então, a quinta, esquece, galera, nada a ver. Então, para a teoria estruturalista, o homem é um ser social que procura conflito para alcançar a inovação? Não. Vamos para a quarta. Para a teoria estruturalista, o homem é um ser social que está em conflito permanente com os objetivos da administração? Onde que está o erro aqui? No conflito permanente. Perfeito. Na verdade, não é um conflito permanente. Ele tem um conflito, sim, mas é aquele lance. Nós temos que chegar no bom senso. É como eu falei para vocês. Os funcionários querem algo e a empresa quer algo contrário. O funcionário quer ganhar mais. Ele quer ter um salário melhor, ele quer ser reconhecido, ele quer subir de cargo. E a empresa quer o quê? Diminuir custos, ter lucro. Então, há um contrassenso entre os dois. Mas é necessário que haja o quê? Uma liderança que vai atuar, né, de uma maneira que eles possam chegar num bom senso. Por isso que nós vimos aqui, ó, deixa eu voltar rapidinho. Ó, a teoria estruturalista trabalhava o quê? O institucional, que é o pessoal pensante, estratégico, que monta todas as ideias, inovações para a empresa. O gerencial que tem que traduzir isso, entender isso e passar para o nível técnico, para que eles possam executar, né? Então nós temos essa hierarquia segundo a teoria estruturalista. Então, é por isso que nós temos essa área gerencial, né? Esse nível gerencial, para trabalhar o conflito para que ele não seja permanente, tá? Então o erro aqui está aqui, ó. Não existe um conflito permanente, existe um conflito. Só que a cada processo, a cada mudança, a cada negociação, se entra num senso. E a gente sabe que quando a parte mais fraca, que é o funcionário, ele não aceita, ou ele sai por conta própria, ou a empresa o retira da empresa. Né? Lembra que eu sempre falo da batata podre que estraga um saco. Então, se a pessoa não estiver de acordo com os princípios, a cultura da empresa, ela sai fora, não é? Quer ver? Vamos pegar um exemplo aí, não sei se vocês lembram, o Gotino, que trabalha na Record. Não sei se vocês viram, ele foi para a CNN trabalhar. Eu acho que ele não ficou nem um mês, acho que ficou até mais, não lembro. Não sei quantos meses ele ficou na CNN, mas foi pouco. Eu não sei se deu um mês, 2. Ele não se adaptou à cultura da emissora, CNN, e voltou para a Record. E a Record o aceitou, né? Poderia não aceitar mais, mas eles foram até humildes, né? De aceitar novamente o cara, e ele voltou para a Record. Então, quer dizer, é isso que acontece. Nem sempre a gente se adapta à cultura, às ideias. E aí, ou você vai criar um problema, um conflito, né? Como a gente falou aqui, ou você vai se autoanalisar e falar, peraí, eu não sirvo para isso, não quero isso, tchau, tô indo embora, né? Ou se você quiser ficar e não mudar, a empresa vai te tirar uma hora ou outra, tá? Então, por isso que ela não pode ser permanente. Então, essa também está errada. Vamos lá. Para a teoria estruturalista, o homem é um ser social que procura apenas autossatisfação? O que vocês acham? Vocês acham que nós, como pessoas, como funcionários, só procuramos a nossa autossatisfação no trabalho? Oi? Eu acho que não. Não, professor, de forma alguma. Oi? Quem falou por último, eu não consegui entender. Professor, eu falei que não. E, além da autossatisfação, o que mais nós procuramos? O que vocês acham? Pensem em vocês, né? Vocês estão numa empresa trabalhando, óbvio, vocês querem também uma autossatisfação, mas não é só isso. O que mais nós procuramos, por exemplo? Reconhecimento.
Reconhecimento, mas aí tá ligado à autossatisfação. Então vem o salário, salário, reconhecimento, Salário, reconhecimento e autossatisfação. aprendizagem. Também vem entrar com a satisfação. Autossatisfação. Tudo que você está colocando é autossatisfação. Desenvolver o nosso trabalho bem. Desenvolver o nosso também. Autossatisfação também, perfeito. Ai, Danoso, então só tem Seria de terceiros, professor? Opa, peraí, o Paulo falou. Fala, Paulo. Seria proporcionar isso também em terceiros? Perfeito, muito bem. Olha só, é o que o Paulo falou. Eu tenho que pensar no seguinte: eu estou trabalhando numa empresa, eu estou ali, lógico, para mim, para eu poder crescer, se desenvolver, aprender a autossatisfação, né? Só que ao mesmo tempo, eu também estou ali para contribuir com a empresa. Se eu não contribuir, óbvio que essa empresa pode fechar. Eu posso perder meu emprego. Então, eu estou ali também, muitos por interesse, né? Eu estou ajudando essa empresa para ela poder me ajudar, tá ok. E é óbvio, né? E muitos estão ali porque querem ver aquela empresa, tem um reconhecimento por aquela empresa, porque a acha muito importante, uma empresa que é um exemplo para ela, ele tem uma satisfação de estar ali, porque ele está ajudando que aquela empresa cresça, tá? Outra questão, ele tem amigos ali, ele faz amigos, então ele quer também ajudar aquelas pessoas, né? Por isso que é a questão do ser social, né? Eu tenho pessoas ali que eu tenho consideração, e eu não quero vê-las perder o emprego, eu não quero vê-las tristes, né? Eu quero estar ali para ajudá-las, auxiliá-las, né? Vamos, aquele trabalho em equipe, né? Eu sozinho, eu não sou nada, mas eu com você, eu com os demais, nós podemos tudo, né? É aquilo que eu falo sempre. Que adianta eu estar aqui dando aula se não tem ninguém aí do outro lado, né? Ou então, talvez vocês estão aí, mas algumas pessoas, né, que algumas fazem, a gente sabe, só tá com o Meet, só com o Meet aberto, mas a pessoa tá em outro descobriu o nosso segredo. Isso aí a gente sabe, né? Mas ao mesmo tempo, tem aqueles que são interessados, estão aqui para aprender, não é só ter um diploma. É a mesma coisa a gente falar aqui, ó, a teoria estruturalista, o homem é um ser social que só busca diploma. Não, né? Vocês também querem aprender, e é importante para o seu desenvolvimento. Já imaginou uma pessoa com diploma e com o cérebro vazio? Dá até vergonha, né? Nossa, mas você é formado e você não sabe nada. Não, não sei. Eu teria vergonha, né? Tem gente que é cara de pau. Não, não sei nada mesmo, só tenho o diploma. Cada um é cada um, né? Então, é isso que eu falo. É você agregar algo mais. O diploma é uma consequência dos seus estudos, né? Do seu aprendizado. Para outros, é consequência de uma boa cola, né? De copiar do outro, de levar tudo no banho-maria. Mas cada um é cada um, né? A diferença vai ser no mercado de trabalho, que é óbvio. O mercado de trabalho hoje ele está seletivo, ele está pegando quem é bom. Quem não é, infelizmente, vai ficar com a vidinha dele. E muitos querem isso, né? Muita gente só quer o diploma e continuar com a vidinha que já tem e tal. Então, e alguns até para não ser preso e ficar numa cadeia, né? Muito ruim. Então, você tem um diploma, você fica num lugar um pouquinho melhor. Apesar que no Brasil é complicado, mas há uma seletividade quando a pessoa tem um diploma de curso superior, né? É óbvio. Então, ela quer um status, de repente, né? Porque há um status de quem tem uma formação, ainda tem, né? Antigamente tinha mais. Hoje não, hoje você tem que ter uma graduação, você tem que ter uma pós, você tem que ter um mestrado, um doutorado para se destacar. Porque a graduação já ficou algo normal, né? Então, você tem que estar aumentando. Então, essa que é a questão. Eu tenho que estar sempre buscando algo mais para minha satisfação e também para satisfação do outro, né? Por exemplo, quantos de vocês aqui que vai ter um diploma, o pai, a mãe, o filho, a esposa, o marido, vai ficar orgulhoso. Pô, você conseguiu, parabéns, tal. Então, isso também não é só satisfação sua, é satisfação do outro, né? Que você está gerando. Então, essa que é a ideia. Então, aqui está errado. A teoria estruturalista, ela buscava não só a autossatisfação da pessoa, mas também dos demais. Perfeito. Ótimo. Agora sim, vamos ver se é isso mesmo. Será que é um? Para a teoria estruturalista, o homem é um ser social que possui uma hierarquia estável de necessidades. Tá certo isso?
que é uma hierarquia estável de necessidades? Vocês sabem? Hierarquia seria como ou prioridades ou então cargos, né? Do mais alto para o menor, do mais alto até o menor, seria hierarquia. Hierarquia. E é estável isso? Não, eu não acho, pelo menos, na minha opinião, não é. Não é, porque a gente sempre quer algo mais, Sim. né? Quando você coloca aqui, ó, hierarquia estável, o que eu quero dizer? Que você atingiu uma necessidade e não quer mais nada. Para você tá bom. Satisfeito onde tá. Exatamente. Eu cheguei num cargo, eu vou ficar naquele cargo o resto da vida, eu não vou procurar crescer. Perfeito. Isso aí é uma hierarquia estável, né? Mas o ser humano é assim? Lógico, existem seres humanos, sim. Que nem eu falei agora, ele quer manter a vidinha dele, né? Ele não quer crescer. Mas a maioria, e eu creio que a maioria que está aqui, por exemplo, é porque vocês querem melhorar a sua vida profissional, a sua vida social, a sua vida pessoal, né? Com certeza. Então, não é uma hierarquia estável, né? É uma hierarquia que você pretende sempre o quê? Uma melhoria, uma mudança, tá? Então, isso daqui está errado, né? O Professor, homem... Oi. mas isso também não é relativamente novo? Essa busca por algo a mais, porque de primeiro as pessoas queriam o quê? Queriam prestar um concurso público, passar e esperar a aposentadoria, né? Outras Certo. tinham um emprego bom e queriam, tipo assim, para mim tá bom isso aqui, vou me aposentar e viver minha vida. Isso não é, tipo assim, recente, digamos, relativamente recente? Perfeito, muito bem colocado, Paulo. As pessoas, ainda existe isso, né? Você sabe disso. Ainda tem pessoas que querem prestar um cargo público para ter uma estabilidade, né? Se é uma pessoa assim que já está numa idade mais velha, tal, e está procurando isso, até concordo, né? Agora, quando eu vejo uma pessoa nova e fala isso para mim, eu fico triste, né? Porque as pessoas, né, elas têm tanta coisa para oferecer, inclusive as mais velhas, né? Com a sua sabedoria, com a sua experiência. Mas muitas vezes elas estão cansadas, elas querem descansar, vamos assim dizer, né? Eu até entendo. Agora, quando uma pessoa é nova e ela tem essa ideia, eu quero para fazer um concurso público e ali eu tô, né, de boa. Eu fico triste, né? Não é dó, fico triste porque essa pessoa tem muito para contribuir. E quando ela pensa assim, ela não vai contribuir com aquilo que ela tem, né? Então, existe ainda pessoas assim, né, que procura essa estabilidade, essa hierarquia estável e acabou. Só que também a grande maioria hoje, até pela quantidade de empresas privadas, né? E hoje elas estão pagando, elas estão fazendo com que você cresça na empresa pela sua competência. Antigamente era pelo tempo de empresa, né? Nossa, eu tô 10 anos, aí você subia de cargo, aí você tinha uma recompensa. Não era pela sua competência. Hoje não, hoje está mudando essa hierarquia, porque as empresas privadas estão pagando mais que uma empresa pública, desde que você ofereça competência, desde que você tenha competência e você ofereça resultados. Você tendo competência e oferecendo resultado, você só tem a ganhar, né? Não tem nem como você comparar, por exemplo, o executivo da Coca-Cola no Brasil com o executivo da maior empresa pública do Brasil. Não se compara o salário que um cara da Coca-Cola ganha, um executivo de um órgão público, independente do órgão público, tá? O salário de um gestor da Coca, ele ganha muito mais, né? Então, mas por quê? Porque ele é competente. Se ele não fosse competente, aí sim, pessoal, não teria como ser feito nada, aí tudo bem. Mas quando a pessoa é competente, ela vai mostrar nisso, tá? Então, o que o Paulo falou é muito assim, é algo novo? Não é que é algo novo, sempre existiu essa forma de você não estar na estabilidade. Só que as pessoas sempre procuraram isso. Ainda mais no Brasil, que é um país de altos e baixos, muitas crises, né? Não dá para confiar, então você ir para um órgão público. Só que isso mostra também, é uma opinião minha, tá? A incompetência da pessoa quando ela pensa assim, né? Eu não sou competente, então eu vou para um órgão público, que ali eu me estabilizo, vamos assim dizer. Muitas pessoas... Eu conheço uma pessoa, ela fez faculdade de Direito, ela se formou em Direito, sendo que ela fez para pegar a carteirinha da OAB.
Ela não sim. passou. Aí, o que ela fez? Ela desistiu disso, prestou um concurso público e hoje trabalha na prefeitura. E, tipo assim, não procurou refazer, não procurou, ela estancou nisso daí. Ela tem um cargo dentro da prefeitura e não, ela se acomodou com isso. Eu acho totalmente errado, porque que nem o que ela gastou na faculdade foi um dinheiro perdido. Ela jogou um dinheiro fora, porque ela não buscou crescer naquilo ali. Ela podia ter feito da OAB, passado, tentado de novo, passado, e que só ir crescendo mais na carreira. Mas não, ela decidiu que tentou da primeira, não passou, ela parou, fez um concurso público, entrou na prefeitura e estancou nisso daí. Perfeito, muito bem colocado. Foi a Michele que falou? É. Perfeito, Michele. Isso tem muitos, tá? Eu vejo muitos casos. Eu já vi casos da pessoa chegar em mim e falar: não, eu tô prestando esse concurso só para entrar. E eu vou continuar estudando para prestar outro tal e crescer. Já vi casos que fizeram isso. E já vi que aí sim você não tá parado. Você tá querendo um cargo público, mas você tá lá procurando crescer e tal. E tem aqueles que pensavam assim e como atingiu uma estabilidade, se acomodou. Falou: eu tô bem assim. Eu não preciso de muito. Eu até entendo. Eu acho também que as pessoas não precisam de muito dinheiro para ser feliz, né? Para poder manter a sua vida e tal. E de repente até melhor, né? Que muito dinheiro sobe a cabeça e a pessoa Mas acaba... no caso dessa pessoa, não é isso. Ela reclama da vida financeira. Ela reclama? Ela reclama da vida financeira, que a prefeitura não paga bem, que não sei o que. Eu falei, vai procurar melhorar, né? Não adianta ficar ali. Não vai subir, não tem como. Não vai mesmo. É que a pessoa, assim, eu não sei, ela só vê o problema no outro, né? Não vê que é nela o problema, né? É igual o pessoal muitas vezes fala, né? Ah, mas você viaja, você faz isso, você compra aquilo, tal. Mas, gente, eu sou professor. Vocês sabem, professor não ganha bem. Professor é uma classe hoje totalmente desvalorizada, né? E não ganha bem, ganha super mal. A gente faz por gostar mesmo, né? Só que é o seguinte, é que nem eu sempre falo para meus alunos. Se eu fosse só ficar dando aula, eu estaria como muitos professores estão aí reclamando. Ai, ganha mal, mas não sei o quê. Gente, vai fazer outra coisa, não está satisfeito? Eu não estou satisfeito. O que eu fiz? Eu fiz a minha, né? Eu dou consultoria, eu investi nos meus imóveis, faço locações, né? Então, quer dizer, o que eu ganho hoje, né, para mim está excelente. Eu não posso reclamar. Agora, se eu tivesse só dando aula, eu poderia estar reclamando, né? Falar, poxa, não dá. Mas eu falei, não, eu quero continuar dando aula, desde que eu tenha uma outra fonte, né? Porque aí compensa, aí você fica até mais feliz para dar aula, né? Senão você vai chegar aqui naquele desânimo, cansado, reclamando, e vocês não têm culpa de nada, né? Então, é isso que eu falo, tem que saber administrar o que ganha, saber investir o que ganha. Não importa se você ganha pouco ou muito, né? Isso é muito relativo, mas depende muito como você investe esse pouco ou esse muito que você ganha. Isso que vai fazer a diferença, né? Hoje não existe assim, um lugar que paga bem. Existe um lugar que você vai ganhar o que você merece ou aquilo que a empresa acha que você merece e você tem que saber administrar esse dinheiro. Você sabendo investir, né? Eu acho que não é o problema. Né? Para depois não ficar comparando. Pô, mas por que você conseguiu? Porque você fez isso. Gente, é o mesmo salário, é o mesmo trabalho. Né? Só que uns souberam administrar o que ganha, outros não. Tem uns que ganham e gasta tudo, né? Não guarda nada. E tem outros que sabem economizar ou sabem investir. A ideia é essa, né? Então, não é só ganhar, é também saber como investir o dinheiro que você ganha. Essa situação tem aqui na minha família, porque, tipo assim, meu marido é autônomo. A gente tem loja, uma tabacaria e uma loja de roupa. E a maioria da família trabalha com carteira assinada e tudo. Aí a gente tem casa própria, tem carro, tem moto. Tinha uma outra casa que era em frente à minha casa, que eu acabei de vender para comprar um outro lugar. Aí, tipo, nossa, mas você tem tudo isso, como é que vocês fazem? Mas sendo que, tipo assim, a gente não tem gastos à toa. Então, o que a gente ganha, a gente poupa. É que nem aconteceu quando começou a pandemia. Uma vizinha pegou e falou assim que queria ver como que a gente ia bancar o nosso patamar de vida entrando na pandemia.
Nossa, eu fiquei tão injuriada que eu fui obrigada a postar uma resposta básica para ela. Aí eu peguei e disse que o tempo que ela passa cuidando da vida dos outros, a gente passou trabalhando e poupando o nosso dinheiro. Que a gente tem uma reserva financeira exatamente para quando acontecer uma coisa dessa, para os imprevistos que a vida tem. Então não adianta o que eu vou ganhar hoje, eu ganhei R$ 1.000 hoje, eu vou gastar os R$ 1.000 hoje? Não. Eu tenho que pensar que aqui no meu caso, eu tenho que repor a minha mercadoria e eu ainda tenho que arcar com os custos da minha casa. Então não adianta, eu ganhei 1.000, eu vou gastar 1.000. Não, eu não vou. O máximo que eu vou poder gastar dali é R$ 100. O resto é tudo poupando. É tudo investindo de novo, porque é dali que vai vir o meu lucro mais para frente. Exatamente, você está pensando a médio e longo prazo, né? A verdade é essa, né? É que muita gente só pensa no aqui e agora, né? Isso daí não é uma característica de um gestor, né? Aquele que administra uma empresa pensando no aqui e agora, o resultado é essa com a pandemia. Quantas empresas não fecharam? Por quê? Porque não tinha uma reserva, não tinha um planejamento diante de uma crise, né? Por mais que essa crise foi uma das piores, independente disso, toda empresa tem que ter um planejamento para um determinado cenário, seja ele positivo ou negativo, né? Otimista ou pessimista, ele tem que ter um planejamento. E a gente viu na prática, né? Quantas empresas aí não teve problema, né? É a mesma coisa, eu também, né? Eu não alugo imóveis, eu fiquei de março até setembro sem alugar, até agosto, né? De março a agosto, sem alugar nada, ficou parado, eu só pagando, né? Mas por quê? Eu tinha uma reserva que eu guardo, né? Caso aconteça algum problema, eu vou manter, eu consegui manter, não precisei desfazer de nada, né? E eu tenho um financiamento também, continuei pagando, você entendeu? Então, quer dizer, vai muito do seu controle, como que você controla, como que você analisa. E igual que a Michelle falou, né? Eu não vou pegar todo o meu dinheiro e vou gastar assim. Eu tenho que saber, tenho que ter uma reserva, eu tenho que pensar no amanhã, o que pode acontecer. E essa pandemia pegou, né? Não pegou todos de surpresa, não. Quem fala isso é mentira. O que aconteceu, ela pegou de surpresa pela gravidade, né? Pela forma que ela é, e pelo tempo que ela está, né? Agora, crise sempre teve, só que dessa forma, nunca, né? Eu, pelo menos, nunca tinha visto, tá? É a única diferença. Mas vamos voltar aqui, galera, ó. E, por fim, para a teoria estruturalista, o homem é um ser social que desempenha papéis dentro da empresa. E é o que acontece hoje, né? Cada um tem um papel dentro da organização. Cada um tem uma função dentro da empresa, né? E essas funções, elas se relacionam. Por isso, essa gestão em equipe, esse trabalho em equipe, né? Então, a resposta correta é a número 1, desempenha papéis dentro da organização. Então, vocês aí acertaram. Parabéns. Ótimo. E por fim, vamos para a 8ª, né? Essa também é bem fácil, é só pensar, apesar de ter umas respostas meio assim que pode confundir, né? A teoria estruturalista, o que ela procura? A máxima eficiência, a eficiência e a eficácia, o equilíbrio, a integração de todas as áreas do saber ou a adaptação constante ao ambiente. O que vocês colocaram aqui? Eu fiquei na dúvida e acabei colocando 3. A 3? 3 também, professor. 3. Quem mais? Eu também coloquei 3. 3, professor. 3. Mais alguém? Quer arriscar? Diego 3, João Pedro 3, Vitória 3. Tá boa? Tá bom? Então, beleza. Boa, Vamos lá. Também? Perfeito. Vamos lá, então. Bem, o que ela procura, galera? Vamos deixar a 3 por último, tá? Vamos começar, então. Vamos começar de baixo para cima. Vamos lá. Ela procura a adaptação constante ao ambiente. Vocês acham que ela procura? Porque ela estuda o ambiente. Mas é uma adaptação? Só adaptação? Você fala, tem adaptação, mas não é só isso, né? Não é só isso. O que mais que ela procura além da adaptação? Qual que é a palavra mágica? A palavra não, a palavra complicou. Alguém sabe? Além de adaptar, começa com I. Integrar. Opa! Integrar
Mas tem uma palavra mais importante aqui. Começa com I. Também é IN, só que em vez de... Inovar, a Letícia disse. Inovar, Letícia falou. Perfeito, é isso mesmo. Então, ela procura uma adaptação, uma integração, né? Mas ela já fala de integração aqui. Uma inovação, tá? Ao ambiente. Então, ela procura o quê? Inovar esse ambiente. Então, não é só adaptação, tá? Então, por isso que essa não está correta. Porque, além de adaptação, ela tem que inovar. E o principal é o inovar, né? Adaptar seria a primeira coisa. Depois eu tenho que inovar, eu não posso ficar parado, né? Nós já falamos disso. Ela procura a integração de todas as áreas do saber. Por que vocês não colocaram essa? Pelo menos eu, professor. E, no caso, todas as áreas do saber seria só o conhecimento, mas não tem só o conhecimento. Tem o convívio, tem que aprender, mas tem que conviver, tem que colocar em prática, tem tudo fazer, não é só saber. Perfeito. Não é só o conhecimento, né? Nós temos também a prática, a experiência, os relacionamentos. Lembra que eu falei para vocês? Não adianta vocês só terem conhecimento técnico. Isso é 30% no mercado de trabalho. Quais seriam os outros 70% exigidos no mercado de trabalho, pessoal? Primeiro é o conhecimento, segundo é colocar em prática, né? Saber exercer aquilo lá. Perfeito. Colocar em prática, saber se comportar, saber se relacionar. Que adianta vocês aqui, ó, vamos supor, quem que respondeu para mim aqui? Foi o Éder? Eu mesmo. Não, você mesmo, né? Conheci pela voz. Então, o Éder, que adianta você ser o melhor cara da sala, seu aluno de destaque em termos de nota, conhecimento, se quando chegar no mercado de trabalho, você não sabe se relacionar com outras pessoas, você não sabe conviver com outras pessoas, você não tem respeito às outras pessoas, você não sabe conversar, dialogar, vai adiantar alguma coisa o teu diploma de melhor aluno dos 4 anos do curso? Não, provavelmente eles vão acabar pegando uma pessoa talvez até sem experiência, mas que preenche esses demais requisitos. Perfeito. Então, o conhecimento ele é importantíssimo, a gente sabe disso. Até como uma forma de postura, de ideias, né, de participação. Agora, nada disso vai adiantar se você não saber se comportar perante as outras pessoas. Não saber ter um convívio social de educação, respeito, diálogo, comunicação. Então, o mercado ele exige tudo isso, tá? Então, é como o Éder falou, não é só o saber. Tem tudo mais envolvido aqui. Por isso que essa está errada. Aí vocês colocaram a 3, eu vou pulá-la, porque é a última. A teoria estruturalista, ela procura a máxima eficiência. Quem lembra o que é eficiência mesmo? A máxima eficiência é quando a gente busca somente os meios, né? Ela só procura meios ou ela também quer resultado? Os dois que ela é a mistura de todas resultado. as outras, né? Ela procura os melhores meios para atingir o melhor resultado. Então, ela procura o quê? Eficiência com eficácia. Essa é a resposta correta. E aí vocês perguntam, mas professor, por que não é o equilíbrio? Por que não é o equilíbrio? Não sei se vocês entenderam agora. Pensa comigo. Ela não procurou juntar todas as teorias anteriores, né? Teoria da burocracia, a teoria clássica, a teoria de relações humanas, perfeito. Agora, é possível um equilíbrio entre todas? De certa forma, sim, que cada um com o seu Não. peso na hora dá para equilibrar, professor. Ó, vocês esqueceram dessa daqui, ó. A tendência dela é O conflito. conflito. Se tem conflito, eu não consigo Equilibrar? equilibrar, ué. Porque um vai puxar sardinha, né, ou puxar saco, a gente fala, para aquilo que ele acha mais correto. Ó, eu acho mais correto, por exemplo, a teoria da burocracia. Então eu vou puxar saco para ela.
você acha mais importante a teoria de relações humanas. Você vai puxar a sardinha para teoria de relações humanas. A Michele, o Paulo, os demais vão puxar a sardinha, por exemplo, para a teoria científica, da administração científica do Taylor, né? Porque acho que é mais importante. Então, dificilmente, difícil não, impossível você conseguir um equilíbrio. Você pode conseguir um meio termo aí, né? Diminuir ou minimizar o conflito, mas não quer dizer que vai acabar. Até porque se acabar o conflito, é porque acabou as ideias, né? As pessoas não estão pensando. Então, a ideia do conflito é que ele exista, que ele ocorra, só que ele tem que ser bem administrado pelo líder, tá? Pela gerência. Eles têm que saber administrar esses conflitos. Então, se não tivesse conflito, a gente teria o equilíbrio. Mas como uma das... Dessa forma que o senhor explicou o conflito, na verdade, para mim, foi como uma tradução de equilíbrio, que é buscar juntar tudo para manter de uma forma razoável todos os lados. Isso para mim se chama equilíbrio, no meu ponto de vista. Perfeito. A procura é pelo equilíbrio. E diz para mim, quando que se conseguiu chegar no equilíbrio? Não, é a busca. A busca é por ele. A busca é por ele, exatamente. Mas conseguiu chegar? Não, professor. Eu acho que não. Assim, ó, a estruturalista procura o que está procurando. Procura. O que busca, para mim, no meu ponto de vista, é o equilíbrio, que quer juntar tudo de uma forma que todos consigam viver bem, ter um bom... conviver bem, tanto o convívio, o trabalho, tudo. Isso, para mim, se está buscando, está procurando isso, para mim, está procurando equilíbrio entre tudo. Se ela juntou tudo, ela está querendo um equilíbrio entre tudo. Para mim, ainda estima equilíbrio. Tá certo, você tá certo. Até porque, como eu falei para vocês, né? Por exemplo, ela busca eficiência? Ela busca. Mesma coisa. Ela busca equilíbrio? Ela busca. Agora, qual que o que sobrepõe aqui? O equilíbrio, a eficiência ou a eficiência e a eficácia? A estrutura vai ser a eficiência e eficácia, se for. Exatamente. Então ela está procurando o quê? Os melhores meios. Quando ela procura os melhores meios, o que ela está procurando? Um equilíbrio. Quando ela procura uma eficácia, está querendo resultados. Então, na verdade, o que eu tenho aqui? A resposta mais completa, vamos assim dizer. Tá? Então, ela procura esse equilíbrio. Só que ela dificilmente você vai conseguir. Então, o que seria mais correto aqui? Né? A eficiência e a eficácia. É a mesma coisa. Se não tivesse essa segunda, eu poderia ficar entre a máxima eficiência e o equilíbrio. Qual estaria mais correto? A terceira. Aí seria o equilíbrio. É mais do que só os meios, né? Só que aqui eu tenho algo mais completo, que é os meios e a eficácia. Então, eu tenho que analisar nesse ponto aqui. Eu vou eliminando, né, aquilo que é menos correto, vamos assim dizer. Até achar aquilo que mais se adequa, tá? E o que mais se adequa aqui, obviamente, pensando numa empresa, até porque a estruturalista, ela trabalha o ambiente, ela trabalha a estrutura, ela trabalha as pessoas, para quê? Juntando tudo isso, para usar os melhores meios para atingir resultados. Ou seja, busca a eficiência e a eficácia, tá? Agora, se não tivesse isso, aí sim eu concordaria que seria o equilíbrio, tá? Vamos dizer que seria a segunda resposta mais correta. Se não tivesse as duas, seria a máxima eficiência, embora estaria incompleta. Porque só eficiência ninguém busca, né? A gente busca eficiência para ter resultados. Não sei se ficou claro. Sim. Pelo menos para mim. Então tá bom. Mas se alguém não entendeu, fica à vontade. Estou colocando aquilo que a teoria prega mesmo, né? A teoria prega a eficiência e eficácia. Tá bom? Pessoal, terminamos aqui. Alguma dúvida? Professor, Oi. Você poderia, se possível, meio que revisar as teorias, porque na minha mente ainda está meio fraca. Lógico, eu posso. Você quer que eu faça isso agora? Só para não se perder, porque na minha mente está muito vago ainda. Eu não entendi direito. Perfeito, vou falar de todas. Eu até aconselho vocês assistirem as videoaulas, né? Para ter mais detalhes, tá? Porque o que eu vou falar agora vai ser um pouco mais subjetivo, né? Só para dar uma explicação geral, tá? Mas depois vocês peguem e analisem as videoaulas
que elas vão trazer uma base melhor para vocês, ó. Então vamos começar aqui, ó. Nós começamos aonde? Na teoria clássica, que é a administração científica, né? Essa aqui é aquela OMA desenvolvida por quem? Por Taylor. Ele que deu início à administração científica. E óbvio, né, pessoal? Quando começamos essa primeira teoria, que é uma teoria clássica, a administração científica, naquele tempo, alguém se preocupava com pessoas? Não. Nem um pouco. As pessoas eram vistas como objetos também, né? Elas faziam parte da empresa. Elas não tinham assim, um valor, né, que as empresas davam para essas pessoas. Elas eram assim, descartáveis. Ó, você me serve hoje, se amanhã você machucar, você ter uma deficiência, tchau, meu querido. Foi um prazer enquanto você me servia. Hoje você não serve mais, tchau. Poxa, eu fiquei doente. Não ficasse. Mas eu não queria, mas eu fiquei. Problema seu. Tchau. Eu tenho outras pessoas querendo. Por que isso, pessoal? Na época não tinha concorrência. Eram poucas empresas. Muita gente querendo trabalhar. Vocês acham que as empresas iam dar valor? Não tinha nem a proteção trabalhista. Não tinha o direito do trabalho, o direito trabalhista. Não tinha, vamos dizer assim, os direitos do cidadão perante o trabalho. Ele podia machucar, ele podia morrer ali. Acabou. Entendeu? Então, naquela época, as pessoas não tinham valor nenhum na administração científica, tá? Qual era a ênfase? O que o Taylor estudava? As tarefas. Ou seja, muita gente achava que ele estava preocupado com as pessoas. Muita gente achava, né? Só que, na verdade, ele estava analisando o quê? Como que as pessoas poderiam fazer a tarefa de uma forma mais fácil para que elas não se cansassem, para que elas pudessem produzir mais. Vocês entenderam? Então, isso daí enganou muita gente. Pô, o Taylor era preocupado com as pessoas, né? Ele colocava cadeira, mesa para as pessoas sentarem, todos os equipamentos pertinho. Então as pessoas pensavam, nossa, esse cara é 10, esse cara é bacana. Mas nada, gente, ele estava preocupado com a produção. Ele queria que produzisse mais. Mais e mais. Não havia preocupação com qualidade na época. Lembra que eu falei? Não tinha concorrência. Por que eu ia me preocupar com qualidade? Então, ele não estava preocupado com as pessoas. Ele estava preocupado com o quê? Com a produção. Ó, eu vou trazer uma coisa aqui para vocês, mas espero que vocês não fiquem irritados, tá? É uma coisa assim, uma percepção minha, que talvez vocês podem perceber diferente. Por exemplo, hoje, o nosso governador veio a público dizer que todos os lugares que estavam com a verde, né? Estava com a cor verde da Covid, voltou para a fase amarela. Aí muitos viram, pô, esse governador é preocupado. Ele está preocupado com a gente, né? Ele está fazendo aí isso porque ele está preocupado com as pessoas, com a doença. Mas peraí, depois que passou as eleições, galera, antes das eleições, então, você podia ir votar, você podia sair, você podia fazer... A Covid estava de férias, agora ele voltou. Então, não dá muito na cara, gente, né? Não dá muito na cara, eu acho isso. Então, e tem pessoas que vão pensar isso. Falam, não, ele é preocupado e tal. Gente, esse problema já está acontecendo desde antes da eleição, né? Mas vamos esperar a eleição, porque senão o povo não vota, né? E eles precisam dos votos, né? No entanto, que ele elegeu o que ele queria para a prefeitura de São Paulo, sabendo que o cara não vai ficar, né? Ele está morrendo, ele vai morrer e ele deve ficar um tempo. E mesmo que ele não morra, quem vai entrar? Vai ser o vice, né? Que ele já preparou para isso. Então a gente tem que analisar um pouco além da situação, né? A gente não pode ficar com aquele pensamento de 90 graus, tem que pensar 360, ó. Analise tudo que está à sua volta, né? Para você não ser enganado, né? A ideia é essa. Então é muito estranho essa questão do vírus depois né? Igual quando teve o carnaval, já sabia. Ah, não, vamos esperar todo mundo fazer festa, tal, e depois a gente fala que não pode fazer mais nada. Então, é estranho, você tem que ter muito cuidado. E a mesma coisa acontecia aqui,
Então quer dizer que essas enganações não é de hoje, é de muito tempo atrás. E muita gente achava que o Taylor era o cara mais humano do mundo. E não era, gente. Ele fazia isso pensando na produção. O foco era a produção, não era as pessoas. No entanto, que não tinha nenhum direito, né? As pessoas eram descartadas a qualquer momento. Não teve processo, não produziu, não deu tchau. Não quero saber se está machucado, tal. Acabou, né? Já era. Então, a ênfase era nas tarefas. Aqui também, o Taylor, ele trabalhou o conceito de homo econômicos, que muita gente também foi enganada. O que era o homo econômicos? Vocês lembram? Qual que era esse conceito do homo econômicos na administração científica? Não lembram? Era pagar bem, pagar um salário bom, né, dinheiro para o funcionário. Agora, por quê? Porque ele é bom, porque ele queria que as pessoas ganhassem bem mesmo? O que estava por trás desse salário alto, vamos assim dizer? Para eles comprarem da própria empresa. Exatamente. Aonde que eles iam gastar? Na própria empresa. Quem copiou essa ideia? O próprio Ford, quando ele lançou o carro. Né? Ele lançou o carro Ford, né? A Ford lançou o carro da época, que era o modelo, eu esqueci o nome, era preto, modelo T, né? Se eu não me engano, acho que era o modelo T. Ele lançou aquele carro e ele precisava vender. E como que ele ia vender? Se os funcionários ganhassem o suficiente para comprar um carro. Então, quer dizer, as pessoas ganhavam dinheiro e gastavam na própria empresa. Olha que estratégia perfeita. E as pessoas achando que ele era bom, nossa, paga um salário maravilhoso, tal. Legal, as pessoas ganhavam bem, podiam comprar, né, produtos, carros daquela época. Isso era bom, também não era ruim, tá? Tem um lado positivo. Mas as intenções eram outras e não aquilo que se vendia, né? É o que muita gente faz hoje, muito marketing, né? Que tenta te enganar. A mídia, muitas vezes, coloca coisas que não é verdade, né? Então a gente tem que pesquisar, tem que analisar. Não se deixe levar só por uma ideia, um pensamento. Pesquise outros também. Então, para a gente pensar que essa enganação já vem desde 1903. Tem muitos anos aí, né, pessoal? Então, a ênfase era na tarefa. Que outras ênfases existiam na época, para vocês entenderem? Como eu disse, a organização era racional, nada de emoção, né? Era fria, né? Não se preocupava com o ambiente, era escuro, né? Era sujo, não havia proteção para o funcionário, eles se machucavam demais e mandava para o hospital, acabou, morreu, não morreu, você entendeu? As empresas não tinham necessidade de indenizar na época, então a organização era racional, totalmente fria, voltada só para o materialismo. Não havia nada humano naquela época, tá? Havia uma divisão de tarefas, né? Como a gente falou de produção, é muito importante que cada pessoa fizesse a sua atividade. É o que nós chamamos de especialização. Um só martelava, o outro só encaixava, o outro só pintava. E lembra, eu até mostrei um vídeo do Charlie Chaplin, o que ocasionava isso nos funcionários? Quem lembra? Essa divisão aí de você fazer só a mesma coisa. Imagine você, o dia inteiro, 8 horas por dia, 10, 12, naquela época não tinha um horário específico, vamos pôr 10, 12 horas, só martelando. O que vai acontecer com você? Vou ficar doente. Vai ficar depressivo, sei lá. Uma de movimento repetitivo, né? Tinha Você vai muitas ficar dores. louco. Você vai ficar louco. Você vai vegetar. Você acha que isso é vida? Você trabalhar 10, 12 horas o dia inteiro fazendo a mesma coisa? Isso não é vida, gente. Né? Então, as pessoas, assim, elas duravam pouco tempo na empresa. Igual alguém falou, vai ter depressão, ela vai ficar depressiva, ela vai ficar mal, vai ficar angustiada. E aquilo é uma prisão. Era uma prisão, tá? Então, por isso que havia essa divisão, né? E a pessoa só fazia a mesma coisa. Não havia, por exemplo, um rodízio de você conhecer outras atividades, fazer outras atividades. Então, as pessoas, na época, elas ficavam praticamente doidas, assim, sem noção nenhuma, tá? Perfeito. Pessoal, além disso, que mais? Nós temos aí a simplificação, ou seja, como eu falei para vocês, precisa de estudar para você ficar martelando?
Precisa estudar para você encaixar uma peça? Precisa estudar para ficar pintando? Não. Então, as atividades eram muito simples na época, né? Não havia uma atratividade para a pessoa, uma inovação. A pessoa tinha que fazer aquilo, acabou, tá? Se adaptar naquilo lá. Por isso que muitos ficavam doentes. A especialização, como eu falei para vocês, né? Nessa divisão, cada um tinha que ser bom naquilo, bom em pintar, bom em encaixar, bom em parafusar, bom, sabe? Lógico que ficava bom. Você ficava 10 horas por dia fazendo a mesma coisa, obviamente, você ficava bom, né? E doente, bom e doente. E era o estudo dos tempos e movimentos, que eu falei para vocês. O Taylor, ele sentava lá na produção, ficava te analisando como que você fazia a sua atividade. E de acordo com como você fazia a sua atividade, ele ia imaginando, olha, aquela pessoa ela pode fazer sentada. Perfeito. Ó, aquela pessoa, eu vou ter que colocar uma mesa aqui próximo, né, ao peito da pessoa, próximo ao umbigo e tal, para não ficar se levantando, mexendo muito. Que quanto menos ela mexer, menos ela vai se cansar. E assim ela vai produzir mais. Você entendeu? Então, parecia que ele era bonzinho, mas era só um disfarce para ter produtividade. Então, era o estudo de tempos e movimentos, ou seja, diminuir o tempo, diminuir o movimento dos funcionários para que eles produzissem mais. Pessoal, ficou claro essas ideias da administração científica, principalmente para quem não estava entendendo? Alguma dúvida, eu respondo. Não? Tranquilo? Tá bom. Se querem entender, pergunta, tá, galera? E aqui, pessoal, eu coloquei tipo um funcionograma mostrando a organização racional do trabalho. O que era essa organização racional do trabalho? Que, na verdade, era o que mais pegava na época, né? Como eu falei, não havia emoção nenhuma. Era tudo pela razão, racional, né? Era tipo um processo que depois a gente viu na teoria burocrática, que acabou formalizando isso, tá? O que seria, então, isso? Vamos lá. Primeiro, galera, como que se desenvolvia, então, os tempos e o movimento? Que nem eu falei para vocês. Como se estudava esse tempo e o movimento do funcionário? Primeiro, havia uma seleção científica do trabalhador. Como que é essa seleção científica do trabalhador, pessoal? Como eu falei para vocês, o Taylor ficava lá sentadinho na produção, observando e registrando. Observando e registrando. Então ele analisava o funcionário que se dedicava mais, que tinha mais, por exemplo, uma força física, né? O cara mais forte, que era mais assim, agitado para fazer as coisas, que não ficava lá meio devagar, meio lento. Esses lentos, esse mais devagar, ele ia cortando tudo, né? Quanto tempo o cara ia no banheiro, quanto tempo ele ficava no banheiro, se ele demorasse, alguém ia lá tirá-lo do banheiro, era assim na época, tá? Então, era essa forma que ele selecionava cientificamente o trabalhador. Aquele que produzisse mais, era mais novo, mais forte, tá? Essa que era a ideia. Determinar o best way. O que é o best way? O melhor caminho. Esse melhor caminho, igual eu falei para vocês, ele analisava o tempo e o movimento. Como que o cara trabalhava e o que ele poderia fazer para que essa pessoa produzisse mais. Então, que nem eu falei, vou colocar uma bancada ali para ele. Ó, esse cara pode sentar que ele vai cansar menos. Vou colocar uma cadeira para ele sentar e fazer a atividade. Ó, eu posso colocar todos os equipamentos do lado dele, né? Por exemplo, um alicate, uma chave de fenda, um óleo, um pano, que ele não tem que buscar nada. Tá tudo na mesa dele. Tudo que ele usa tá ali, ó, junto dele. Isso vai fazer com que ele produza mais, é óbvio, né? Já imaginou, antigamente, naquele tempo, tudo ficava num quartinho lá, né? Óleo, pano, alicate. Então a pessoa, quando precisava, tinha que ir lá buscar para poder usar. E aí, outras pessoas usavam também, então ele tinha que devolver, né? Ali não, o Taylor começou, não, peraí, então nós vamos ter que ter cada equipamento para cada funcionário. Se você usa alicate e chave de fenda, então ela vai ficar do seu lado, ela é sua, para você trabalhar. Se você só usa pano e óleo, vai ficar um pano e o óleo na sua bancada. Se você usa tudo isso vai ficar na sua bancada. Então, essa que era a ideia do melhor caminho, tá? Ou seja, evitar o máximo que o cara pudesse se desgastar, cansar
e aí produzir menos, tá? E a lei da fadiga, né? Uma coisa está ligada à outra. A partir do momento que você coloca todos os equipamentos, uma bancada, uma cadeira para o cara, né? Vai diminuir a canseira, a fadiga, o cansaço. E diminuindo esse cansaço, ele consegue produzir muito mais ao longo das horas de trabalho. Certo? Então, essa era a ideia da organização racional. Vocês estão percebendo que não tinha nenhuma preocupação com o funcionário. E muitos, na época, foram enganados, achando que o Taylor era o salvador da pátria, né? Que ele fazia isso pensando nas pessoas. Mentira, 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 tá? É como fala a Bíblia, meu povo perece por falta de conhecimento. Então, a gente é enganado por falta de conhecimento. E aí buscava-se o quê, pessoal, com tudo isso? Um padrão de produção. O que seria esse padrão de produção, né? Aquilo que eu falei, um plano de incentivo salarial, pagava-se bem, era o conceito do homo economicus, o cara trabalha desde que ele ganhe bem. E é óbvio, ele pagava bem, como alguém já falou, para que esse funcionário tivesse condições de consumir da empresa. Não tinha muitos concorrentes, pessoal. Ou você comprava deles, ou você não comprava de ninguém. Então, todo o dinheiro que era pago para esse funcionário voltava para a empresa. E a empresa ainda ganhava, porque ela lucrava, né? Então, o funcionário não tinha o direito de pagar o valor de custo. Nem existia essa ideia. Ele pagava o valor inteiro, cheio. Se custava 10, vai pagar 10. Normal, como se fosse um cliente. Então, além da empresa pagar o salário para esse cara e esse salário voltar, ainda voltava com uma cobrança de lucro. Então, quer dizer, o cara só perdia, né? A verdade era essa. Entre aspas, né? Ele também conseguia conquistar os seus bens materiais, né? Da época, tá? A supervisão funcional, igual eu falei. O Taylor estava ali, ele colocou vários supervisores, e esses supervisores ficavam de olho nos funcionários, né? Que nem eu falei, se ia no banheiro, era cronometrado o tempo. Se passava de 1 minuto, já ia buscar o cara lá. Eles buscavam mesmo. Tá? E tinha casos que o cara talvez não queria sair do banheiro, ele era mandado embora por causa disso, né? Ele não podia enrolar. Para eles era enrolação o cara aqui no banheiro. E muita gente, muitas vezes, fazia nas calças, né? Para não ter que ir no banheiro, alguma coisa, fazia nas calças, né? Borrava as calças. Fazia suas necessidades nas calças, porque era uma cobrança, era uma coisa muito ingrata, né? Da época lá, essa supervisão em cima da pessoa, tá? E condições ambientais de trabalho. É aquilo que eu falei, né? Um ambiente sujo, né? Não havia preocupação com iluminação, com a qualidade de vida no trabalho, com regras, nada disso. Cada um fazia ali, ó, só na supervisão. Ou você trabalha, você tá fora. Ou você trabalha, você tá fora. E era assim, acabou, tá? Então era uma supervisão muito em cima e o ambiente não era tão agradável assim, porque era sujo, era escuro, né? Era um ambiente que não trazia bem-estar para a pessoa. Muito pelo contrário. Muita gente na época ficava até doente, tá? Então o que eles queriam com tudo isso? O máximo de eficiência. Percebe que aqui eles não estavam preocupados com resultados, mas somente com os meios, né? O Taylor... Oi. Uma pergunta meio que fugindo aqui, passou na mente agora a dúvida que se perguntar. Que nem, eles determinavam líderes para aquela época para poder cobrar desses funcionários, certo? Líder não, supervisores. Supervisores, tá? Existia uma revolta, como já existiu uma época não tão longe, tipo assim, dos funcionários contra esses supervisores para tentar matar e contra a vida deles, essas coisas também? Claro, vixe, existia demais. Na época, como eu falei, você não tinha lei, né, na época, assim, uma legislação eficiente. Existiam algumas regras, óbvio, né, da polícia e tal, mas não havia como tem hoje, né, seus direitos, você brigar tal, não tinha isso. E a ópera acontecia, e vice-versa, de supervisor contra funcionário, funcionário contra supervisor. Havia muita greve na época também, né, porque as pessoas não aceitavam essas condições de trabalho, então elas também lutavam pela melhoria das condições de trabalho. No entanto, que tudo que ocorreu até hoje foi devido a essa busca de melhoria. Essas teorias que nós estamos estudando é uma evolução de cada época, de cada situação, né? Buscando essa melhoria. Então, existia muito, sim, de brigas, mortes, né? Como tem até hoje, né? Muitas vezes aí acontece. Só que naquele tempo, você fazia e ficava por isso mesmo. Muitas vezes não havia uma lei com relação a isso, tá ok? Respondi ou não? Sim, sim.
Perfeito. E essa máxima eficiência estava ligada àquilo que eu falei, ao homo econômicos, né? Pagava-se bem e, obviamente, se o cara estava comprando de você mesmo, o lucro era exorbitante na época. Então, isso é uma ideia geral da organização racional do trabalho, desenvolvido por quem? Por Frederick Winslow Taylor, né? Que foi o pai da administração científica. Então, vocês podem perceber que a gente fala administração aqui, mas é uma administração só no setor de produção, só na área de produção. Vocês não veem aqui ele preocupado com a gestão da empresa. Até porque na época era muito fácil administrar, né? Não havia uma preocupação com a gestão. A ideia era produzir. Então, toda essa administração científica, ela foi voltada para onde? Para a área operacional, para a área de produção, e não para a área administrativa mesmo, tá? Então, era uma gestão dos funcionários dentro da linha de produção. Ok, pessoal? Alguma dúvida nessa primeira teoria, que é a administração científica? Tranquilo? Perfeito, então. Aí depois, sim, galera, se estudou, isso aqui é tudo a teoria clássica, tá? Tanto Taylor como Fayol agora. Depois que o Taylor estudou essa administração científica, esse processo produtivo, em 1916, o Fayol, ele começa a se preocupar com quem? Com a gestão. Peraí, não adianta só administrar a produção. Eu tenho que pensar também nas despesas da empresa, eu tenho que pensar nos investimentos da empresa, eu preciso pensar como eu vou tomar decisão dentro da organização, o que essas decisões podem repercutir na empresa como um todo, eu preciso saber tomar decisão. Então, pessoal, o Fayol, ele começou a se preocupar com isso daí. Então, aqui também é a teoria clássica. Então, aqui está envolvendo a produção com o Taylor e a administração com o Fayol. Então começa a unir as duas coisas. Por isso que a administração clássica, a teoria clássica, ela trabalha as duas, porque uma é junção da outra, tá? Uma não vive sem a outra, obviamente. Então o Fayol passa a estudar, em 1916, então, a estrutura. O que é essa estrutura, pessoal? Essa hierarquia, né? De cima para baixo. Por isso que na teoria estruturalista, se usa um pouco, né, da teoria clássica em relação à hierarquia. Então, o Fayol começa a analisar que é uma hierarquia. Há quem pensa, né, há quem vai analisar as informações que vêm de cima, e esse nível intermediário vai ter que passar essas informações para o nível executório, que é o pessoal técnico, né? Então, é necessário ter essa junção entre o pessoal estratégico, o pessoal intermediário e o pessoal operacional. Então, o Fayol, ele passa a estudar, então, essa hierarquia, essa estrutura dentro das empresas, né? E ele começa também, aí começa uma coisa bem interessante aqui, tá? Que é nessa fase que começa-se a analisar as atividades da empresa. Vocês viram que nós falamos agora na última pergunta, né? Acho que foi a última, sobre os papéis das pessoas dentro da empresa, né? Então, essa ideia de cada pessoa ter um papel numa empresa, na teoria estruturalista, veio da onde? Veio da teoria clássica, especificamente do Fayol. Ele começou a classificar as atividades nas empresas. Então, começa a surgir o quê? Nós temos os técnicos dentro de uma empresa, nós temos o pessoal comercial, ou setor comercial, o pessoal da segurança, os contadores, o pessoal de finanças e os administradores. Então, ele começa a separar aqui as funções dentro da empresa. Então, eu não fico só naquela ideia do Taylor, só de produção, só de desenvolver a produtividade. Não, eu preciso também pensar na cabeça, na gestão, nas ideias, certo? É aquilo que eu falo hoje. Se vocês forem analisar, por exemplo, eu acho que eu até falei na aula passada, a diferença que tinha no passado entre Casas Bahia e Magazine Luiza, quem é mais velho sabe, as Casas Bahia davam de 10-0 no Magazine Luiza. Até eu imaginava que na época o Magazine Luiza fosse fechar as portas devido à concorrência com as Casas Bahia. E depois que mudou a gestão, olha o que virou com as Casas Bahia. Ela
decaiu. O Magazine Luiza se manteve. E pelo contrário, subiu, né? Está muito mais valorizado que as Casas Bahia. As Casas Bahia caíram. Por quê? Porque uma mudança de gestão, né? Quem deu origem, né? Acho que é Salim, se eu não me engano, ele morreu e passou para os filhos a alta administração. E eles, obviamente, não foram preparados para uma boa gestão. Então, foi o que aconteceu com as Casas Bahia. Ela está bem atrasada perante ao Magazine Luiza. Não estou dizendo que Casas Bahia está falindo, tá, galera? Mas eles perderam muita posição para o Magazine Luiza. Por quê? Devido à falta de gestão. Então, aqui a ideia do FILE é a função administrativa paira sobre todas as outras. Então, o FILE coloca que a administração, a gestão, ela está acima de tudo dentro de uma empresa, né? É a partir dela, das decisões, da forma como uma empresa é administrada, que ela poderá ter um bom futuro, ela poderá se perpetuar ou não. Ela poderá crescer ou não. Ela poderá continuar ou não. Então, tudo depende da função administrativa. E o FILE colocou, né, como a principal função dentro de uma empresa. O que consiste, na visão de FILE, administrar, né? Primeiro, é prever, é você ter uma ideia do futuro, é criar um cenário, que até hoje é usado isso, tá, pessoal? Quando vocês forem estudar planejamento estratégico, vocês vão ver muito essa questão de criar cenários, e através dos cenários, o que é um cenário? Pode ser um cenário bom, pode ser um cenário ruim, ou pode ser um cenário neutro. Neutro é difícil, né? De não ter mudança. Ou vai ser mudança para melhor ou para pior. E as empresas vão fazer um planejamento para isso, tá? Então, o FILE já começa a estudar, a prever, né? Como prever o futuro da empresa e se preparar. Se organizar, ou seja, tem que deixar tudo organizado, cada um com o seu papel dentro de uma empresa, cada um com a sua atividade, com os recursos necessários para poder trabalhar, né? O comando, aí vem essa questão que ele coloca, né, que tem que ter alguém que tenha poder na empresa, que possa levar a empresa para atingir os seus objetivos, alguém que traça um caminho para a empresa seguir e não fechar as portas. Então tem que ter um comando, tem que ter um poder, tem que ter alguém que manda, vamos assim dizer, né? Alguém que coordena. O que é essa coordenação? É como se fosse o nível gerencial, o nível intermediário, que vai acatar as ideias da alta direção para poder implantar juntamente aos demais funcionários, juntamente aos clientes, né? Então ele vai fazer uma coordenação. É como se ele fosse também organizar esse ambiente, traduzindo o que a alta administração quer para os funcionários operacionais executarem, tá? E por fim, tem que ter o controle. Quem vai controlar isso? São os supervisores, né? Supervisores, eles vão controlar o serviço desenvolvido na área de produção. Ficou claro? Então, aí esse controle também pode ocorrer na área administrativa, tá? Que foi colocado por FILE, tanto na administração, como também na área operacional. Pessoal, entenderam a parte do FILE aqui agora, sim? Alguma dúvida? Nós vimos Taylor, produção, FILE, administração. Tudo teoria clássica, os dois. Entenderam ou não? Dúvidas? Tranquilo? Perfeito. Continuando, né? Depois aí vem a teoria de relações humanas, nós já falamos, né? Ela foi muito criticada, a teoria de relações humanas, porque nessa época, né, foi o Elton Mayo que deu todo um estudo das relações humanas. O pessoal achava ela muito inocente. Por que muito inocente? Porque o Elton Mayo se preocupava exclusivamente com as pessoas. E, pessoal, a gente sabe que uma empresa não é só pessoas também, né? É óbvio que as pessoas tinham que ter um certo valor, né? Uma certa preocupação, só que não era só isso. Eu tinha que me preocupar também com a empresa, com os recursos, com a tecnologia da época, né? Que era uma tecnologia simples, eu tinha que me preocupar com as máquinas, ferramentas, porque não adianta nada só ter pessoas e não ter equipamentos. Então, uma coisa tem que estar ligada à outra. Só que nessa época, década de 30, a ênfase era exclusivamente nas pessoas. E aí foi onde surgiu muitas críticas, né, diante da teoria das relações humanas. O que ela trabalhava aqui, ó? Ela ia contra quem desenvolveu o incentivo econômico. Quem lembra? Qual foi a teoria que desenvolveu o incentivo econômico ao funcionário? Acabei de falar.
Qual foi a teoria ou a pessoa que desenvolveu o Homo economicus? Taylor ou Fayol? Ou Elton Maio? Pessoal, tem alguém aí? Será que eu tô falando sozinho? Meu Deus. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Estamos sim, professor. Acho que o pessoal não está querendo responder. Ah, bom, agora sim, Taylor, sim. Ah, bom, eu assustei. Falei, vai que eu tô falando sozinho aqui? Ó, então foi o Taylor, né? O Taylor que trabalhava essa questão do incentivo econômico. E aí, na teoria de relações humanas, o Elton Maio fala que não é a única forma de motivar. E é verdade, né? O que adianta você ganhar muito e trabalhar num ambiente horrível, negativo, que as pessoas não se respeitam? Você até aguenta um tempo, depois você sai fora. Né? Muita gente fala, não tô nem aí, eu tô preocupado com o dinheiro. Mentira. Vai chegar um momento que você não vai conseguir se manter num ambiente desse, porque, ó, é 8 horas, 10 horas por dia na época. Já imaginou ficar 10, 12 horas num ambiente insalubre, um ambiente pesado, um ambiente frio, ruim? Então, você aguenta algum tempo, mas depois você sai fora, você não aguenta. Então, ele percebe isso. O incentivo econômico não é a única forma de motivação. O trabalhador não se comporta como ser isolado, segundo o Elton Maio na teoria de relações humanas. Para que eu consiga trabalhar bem, ele coloca que é necessário o trabalho em equipe. A pessoa trabalha melhor quando trabalha com outras pessoas. Por quê? Ela troca ideias, ela conversa, ela tira dúvidas. Se ela tem algum problema, ela consegue dividir. E a gente, quando divide um problema, a gente se sente um pouco mais aliviado. Principalmente quando aquela pessoa, para quem você divide o problema, ela está passando por algo igual ou já passou. E ela pode colocar a experiência dela. Então ele colocava isso, né? Que as pessoas, elas trabalham melhor juntamente com outras pessoas, tá? Então o trabalhador não se comporta como ser isolado, porque ele precisa do outro. A especialização funcional não cria necessariamente a organização mais eficiente. Então, ó, vocês estão percebendo que na teoria de relações humanas, eles vão, em maioria dos pontos, né, eles vão contra a teoria clássica, né? Eles colocam essa necessidade, então, do trabalho com outras pessoas e de não haver a especialização, porque a especialização causava doença, estresse, mal-estar, e aqui não, né? Não posso ter especialização, eu tenho que aprender um pouco de tudo, eu tenho que saber um pouco de tudo para que a empresa seja eficiente. Ok, pessoal? E aí, para a gente, pelo menos, finalizar essa parte, que já são que horas? Já são 8h50, eu já estou finalizando, eu vou finalizar com a teoria de relações humanas. E na próxima aula, a gente fala um pouco da burocrática e da estruturalista de novo, tá? É que nem eu falei para vocês, antes ter qualidade do que quantidade. Vamos tranquilamente, para entender tudo aqui, tá? Então, quais são as questões abordadas pela teoria de relações humanas? A integração social, que é o trabalho em equipe, né? É o trabalho em conjunto com outras pessoas para atingir os resultados da empresa, tá? O comportamento social, o que é esse comportamento social, pessoal? As pessoas, quando trabalham em conjunto, né, elas têm um relacionamento melhor, né, elas têm um comportamento melhor, por quê? Igual eu falei, elas dividem ideias, elas dividem os problemas, elas dividem as vitórias, e isso motiva mais as pessoas, segundo Elton Maio, tá? Para Maio, havia essa necessidade, então, do comportamento social e não o comportamento individual. Ó, vocês podem pegar como exemplo, quando vocês estão sozinhos, como que vocês agem num lugar. Vamos supor que você vai num lugar que você não conhece ninguém, você está sozinho. Você vai agir de uma maneira. E quando você está com os amigos, com pessoas que você conhece, você acaba agindo de outra maneira. Então, era esse comportamento social que o Elton Maio falava. Né? Então, quando as pessoas estão em conjunto com outras, principalmente pessoas de confiança, amigos, elas conseguem se desenvolver mais. Outra coisa que ele colocava eram as recompensas e punições, né? A empresa, ela tem que ter recompensas para aqueles que se dedicam, que fazem, para aquelas pessoas que vestem a camisa, e tem que ter punições para quem não quer nada. Então ele tirava aquela visão meio socialista, né? Em que todos tinham que ganhar igual. Não.
Vai da competência. Vai de você se dedicar mais, você vai ganhar mais. Quem se dedicar menos, ganha menos. E é óbvio, né? Essa era a ideia. A ideia dos grupos informais, né? Até então, existiam os grupos formais montados pela empresa. Só que a gente sabe que no dia a dia, você faz amizade com alguém, você tem uma pessoa ali que talvez não tenha um cargo muito elevado, mas você confia mais nela do que no seu líder, no seu superior, né? Então, esses grupos informais passaram a surgir. E o Elton Maio também passou a estudar e colocar como que é importante esse relacionamento, certo? As relações entre os grupos, intergrupais, ou seja, os relacionamentos entre os departamentos. Até então, cada departamento trabalhava isolado. Para Elton Maio, os departamentos tinham que trabalhar juntos, tá? Os departamentos precisavam se integrar para atingir resultados. Quando os departamentos trabalham individual, cada um faz o seu papel e não está nem aí com o outro. Isso, para ele, estava errado. A motivação, o que é motivação, pessoal? Motivos para ação, motivos para agir. A empresa tinha que dar esses motivos ao funcionário. Motivos para ele agir, motivos para ele trabalhar. De que maneira? Criando um ambiente melhor, um ambiente de respeito, a iluminação, né, que ele fez o estudo da iluminação, melhorando a iluminação, melhorando o ambiente em si. Tá? É óbvio que ele procurava também produtividade, mas com qualidade de vida, ok? Ter líderes, né? Líderes, não chefes. A ideia do Elton Maio era liderança mesmo, em que as pessoas tinham que ver o líder como um exemplo, e esse líder tinha que se comportar de uma maneira que ele possa trabalhar em time, em equipe, né? Não desfazendo de ninguém, mas agregando todos para o trabalho. Tinha que haver comunicação, ou seja, tudo que acontecia na empresa tinha que ser comunicado às pessoas, os funcionários tinham que saber tudo o que estava acontecendo na organização. Então, a comunicação ela tinha que existir de cima para baixo e de baixo para cima, ou seja, quando alguém da parte de produção reivindicava algo, isso tinha que chegar até o superior, para que eles tomassem providência, certo? E não só as ideias de cima para baixo, que antes era assim na teoria clássica. Tá? A ideia da organização informal, aqui nós temos os grupos informais, que o Elton Maio verificou que existia. E nós tínhamos que perceber que esse grupo, eles tinham uma influência muito grande nos demais funcionários. Então, o que os líderes tinham que fazer? Os líderes tinham que saber quem era aquela pessoa que era influente dentro da empresa e trazer para o lado deles. Porque a partir do momento que o líder traz essa pessoa mais influente para o lado deles, está trazendo também os funcionários que confiam naquele líder, certo? Então, por isso, a organização informal foi muito bem vista por Elton Maio, né? O líder tinha que saber quem era o líder nato ali, para trazer para o lado deles. Outra questão trabalhada aqui são as dinâmicas de grupo, né? Para verificar se o funcionário conseguia trabalhar em equipe, se ele estava motivado para o trabalho, são as dinâmicas de grupo. Infelizmente, né, eu ia fazer muito com vocês se tivesse tendo aula presencial. Como não está tendo, quando eu voltar a dar aula para vocês, a gente vai fazer, né? É muito importante que a gente desenvolva dinâmicas de grupo. Hoje o mercado de trabalho exige muito isso, né? Vocês vão ter aula, então, futuramente comigo, e aí eu vou trabalhar com vocês essas dinâmicas. Então, a dinâmica de grupo, ela mostra como que a pessoa age em determinada situação, né? Então, toda empresa hoje que faz uma seleção, ela vai utilizar a dinâmica de grupo, e ela surgiu aonde? A partir da teoria de relações humanas, para poder analisar como que o funcionário age diante de uma situação, para que a empresa pudesse verificar qual que é o cargo correto para aquela pessoa. Se é uma pessoa mais dinâmica, uma pessoa mais retraída, se é uma pessoa que fala mais, fala menos, vai ter um cargo, um local ideal para aquela pessoa. Obviamente, pessoal, trabalhar juntamente às pessoas o processo de decisão. Então, as pessoas têm que ter o direito de tomar decisões dentro da empresa, certo? E essas decisões, é óbvio, quando bem tomada, traz resultados positivos. Só que ela não pode tomar decisão sozinha. Ela tem que tomar decisão juntamente com outras pessoas, certo? Isso que é importante, criar ideias, criar situações, até se tomar uma decisão. E não deixar que uma pessoa sozinha tome uma decisão do jeito que ela quer, que ela acha melhor, não é assim. Eu tenho que tomar uma decisão, levando em consideração também a opinião dos outros. Essa era a ideia.
E, obviamente, a mudança organizacional. A mudança ocorre a partir do momento que as pessoas também mudam. E a mudança faz, nas pessoas, com que a empresa também mude, seguindo uma nova cultura, um novo ideal, um novo foco, um novo objetivo. Pessoal, ficou claro? Vocês conseguiram pegar de uma forma bem simples cada uma dessas teorias? Então, foi a teoria clássica, que envolveu Taylor e Fayol, e a teoria de relações humanas. Aí, semana que vem, a gente vê as outras teorias. Pode ser? Alguma pergunta? Tranquilo? Ficou mais claro a diferença, pelo menos, dessas teorias ou não? Não ficou? Não conseguiram entender ainda? Então, pessoal, O pessoal não está respondendo muito direito. Ficou bem claro ao responder. É que não está tendo muita resposta, mas ficou assim, professor. Quando tem dúvida, eles já vêm falar logo. Beleza, tá ótimo. Então, qualquer coisa aí, vocês podem até comunicar o Éder, né, que está é o representante, ele pode estar passando para mim, ou se vocês quiserem, né, pode... Obrigado, Letícia. Se precisar, pode vir falar comigo também. O que eu não quero é dúvidas, né, porque a nossa disciplina é baseada em teorias, tá? Sempre vai ser teoria. E nós vamos fechar, né, com as teorias, óbvio, não vai dar tempo de ver todas. Como eu disse, é qualidade, não quantidade, mas eu vou voltar com vocês, e quando eu voltar, a gente pode voltar a trabalhar essas teorias sem problema nenhum, perfeito? Então é isso, semana que vem a gente finaliza, e boa semana a todos, fiquem com Deus. Um abraço. Ô, professor, Oi. só tira uma dúvida, quinta-feira, dia 3, é feriado aqui em Pereira, vai ter aula? Não, se é feriado, não. É que é feriado do padroeiro. Não, se é feriado aí em Pereira, e não tem aula, tá? Tá. A não ser que a faculdade venha com alguma alteração, mas que eu saiba, não. Sempre que é feriado assim, eles não têm aula, tá? Pode ficar sossegado. Tá bom, então. Obrigada, professor. Boa noite, até semana que vem. Se Deus permitir. Boa noite. Tchau, tchau.